Dia, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Irmãos, hoje nós temos mais um estudo da nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, estudo número 28 da página 153, com um texto baseado em Tiago, capítulo 4, verso 12, com o tema de liberdade religiosa. E diz assim a palavra de Deus: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Irmãos, aqui quando Tiago, quando o autor aqui escreve isso aqui, né, a gente vê aqui, ele coloca algo muito interessante para nós quando ele pergunta: tu, porém, quem és que julga a teu próximo? Uma das coisas que mais nós temos costume de fazer é julgar as pessoas. E a liberdade religiosa que nós temos, tudo provém, às vezes, você pode não parar para pensar, mas provém de uma certa maneira desse tipo de julgamento. Porque pessoas começaram a julgar as outras pelas atitudes que elas tinham, pela fé que ela professava, pelo Deus que ela adorava, pela religião que ela cultuava, tudo isso ao longo da história. Muitas e muitas perseguições, guerras, batalhas foram travadas por simplesmente perseguição religiosa. E hoje, atualmente, no século XXI, ainda sofremos muito em alguns países com essa restrição da religião. Em muitos países do mundo, só é permitido a pregação de um tipo de religião ou de somente a religião do Estado, principalmente em países comunistas. E nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre o que é liberdade religiosa e como é que isso pode interferir em nossas vidas. Bom, mas vamos lá. O que é a liberdade religiosa, então? Bom, segundo o que eu pesquisei aqui na Wikipédia, a liberdade religiosa é o seguinte: de modo simplificado, a liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar cultos ou tradições referente a essas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma liberdade de você, como indivíduo, no seu local, na sua casa, na sua cidade, aonde você estiver, professar sua fé na sua entidade, seja ela qual for, em grupo ou em comunidade, individualmente, não importa. E você tem total liberdade de fazer isso aqui no Brasil. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te perseguir por causa disso. Isso é liberdade religiosa, principalmente aqui no nosso Brasil. E por que nós temos isso? Nós temos isso porque o Brasil é o que nós chamamos de um Estado laico. A palavra laico, aí, nesse sentido, traz a ideia de uma liberdade, onde você pode sim realizar esse tipo de atitude, de ter esse tipo de atitude no nosso país. Eu estudei com um rapaz que ele, durante o tempo de escola dele, escola que eu digo assim, ensino médio, ele tinha um colega de sala que ele era muçulmano. O pai dele conseguiu um emprego aqui, veio parar aqui no Brasil, principalmente aqui na cidade onde nós moramos, de alguma maneira, e eu não sei como que cargas d'água ele foi para lá. Eu só sei que na escola em que ele estudava havia na sala de aula um garoto muçulmano. E durante alguns dias, em um período da manhã, esse aluno, ele parava tudo que ele estava fazendo, estendia o tapete dele no chão e fazia as orações dele no meio da sala de aula. E ninguém, absolutamente ninguém na sala de aula tinha o direito de criticá-lo, de repreendê-lo. O professor não podia repreendê-lo. Eles tinham liberdade de fazer isso dentro da sala de aula aqui no Brasil. Isso em meados dos anos, finalzinho dos anos 90 para início dos anos 2000. Então, irmãos, a liberdade religiosa no Brasil é bem antiga, é algo muito antigo. Então, é algo comum no nosso país. E nós temos isso porque o Estado no Brasil ele é separado da religião.
e a religião ela é protegida, né? Protegida, sim, essa liberdade religiosa ela é protegida, garantindo um direito a todo cidadão de professar a sua fé no que você quiser. Bom, a nossa lição traz hoje alguns temas, alguns tópicos, e um desses tópicos é os batistas e a liberdade religiosa. Vamos lá. Os batistas foi um dos grupos religiosos, uma das denominações evangélicas que mais batalharam para que nós pudéssemos conquistar essa liberdade religiosa, tanto no Brasil como no mundo. Em vários países do mundo, onde há igrejas batistas, a grande maioria desses países há liberdade religiosa, porque assim nós cremos. Nós cremos que todo ser humano ele tem o direito e a liberdade de professar a fé naquilo que ele quer. E por que nós cremos assim? Nós cremos assim porque Deus é livre. O nosso Deus, ele é livre, não tem nada que prende Deus. Deus, ele não está preso a nada. Deus, ele não toma uma atitude mediante a outra. Deus, ele não faz uma escolha porque algo anteriormente foi feito assim, não. Ele tem uma maneira de agir única, somente dele, a qual nós, na nossa limitação, não temos capacidade de entender. Nós, na nossa limitação humana, nós não temos o raciocínio, a capacidade intelectual de compreender aquilo que Deus faz. Então, Deus faz como Ele quer. E nós simplesmente aceitamos e cremos quando Ele faz assim. E por que Deus é livre? Porque nada o prende. Dizem que depois de Jesus Cristo, o homem aqui na terra mais livre que existiu foi o apóstolo Paulo. E depois do apóstolo Paulo, houve uma outra pessoa. Mas dizem que o apóstolo Paulo ele era extremamente livre. Você não vê nenhuma passagem bíblica, você não vê nenhum relato bíblico, você não vê nenhuma história que fala que o apóstolo Paulo teve o dedo apontado para a cara. Dedo apontado para a cara, mas ele fala. Ele teve o dedo apontado para a cara dele, falando: ó, Paulo, você está fazendo isso porque antes você era assim, assim, assim. Paulo, sua atitude hoje é assim, mas antigamente você fazia isso. Não existe essa passagem bíblica. Não existe um momento em que Paulo ele é atacado por alguma coisa do passado, ou alguma coisa que ele deixou de fazer, ou alguma coisa que mudou. Não, Paulo ele era livre, ele não tinha nada que o prendia. Dizem que depois do apóstolo Paulo, o outro homem mais livre que botou o pé no planeta Terra foi um homem que nós conhecemos como Francisco de Assis. Você já viu aí na rua um pessoal que anda com a roupa tipo de monge, uma roupa escura, meio marronzada, andam de chinelo, os homens andam de cabeça raspada, são bem simples, você vê que eles não têm vaidade, não têm luxo, não andam de carrão, não andam de roupa, não, são os franciscanos, né? Adeptos da ideia de Francisco de Assis. Quem foi Francisco de Assis? Francisco de Assis foi um filho de um comerciante extremamente rico, que ele abriu mão da riqueza dele para viver em prol do Evangelho de Cristo na ação social. Ele era exclusivamente voltado para a ação social, então ele cria ali um grupo chamado Os Franciscanos, aonde atuou na França sobre a autorização do Papa. Então, naquele momento ali da Idade Média, Francisco ele sai e ele começa a pregar o Evangelho, fazendo a maior obra social nunca visto na história da humanidade. Se é um grupo que soube fazer a obra social de uma maneira espetacular, esse grupo chama são os franciscanos, são adeptos de Francisco de Assis. Bom, a Constituição Federal do nosso país, no artigo 5º, ele estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos. Então, garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Em outras palavras, a Constituição do nosso Brasil, a lei, nos dá a liberdade. E isso está estabelecido na lei. Se nós temos liberdade aqui no nosso Brasil, no nosso país, para professar a nossa fé, nós devemos primeiramente agradecer a muitos grupos religiosos que lutaram e batalharam por isso, os batistas são deles, e também ao fato de isso estar na lei. A lei nos dá essa liberdade. Se a lei nos dá esse respaldo, essa condição, devemos assim fazer. Devemos assim realizar.
Por quê? Porque, irmãos, é algo que é comum, é algo que é certo, é algo que nós devemos fazer. Porque a liberdade religiosa, ela vem pelo fato de Deus ser livre. E o homem é que se torna livre também. Quando o homem crê em Jesus Cristo e se liberta da escravidão do pecado e coloca Jesus Cristo como suficiente salvador da vida dele, ele passa a ver o mundo de uma maneira diferente, e aí aquilo que atraía ele já não atrai mais. Então, quanto menos ele se prender ao mundo, ao passado, à vida que ele tinha antes, e mais ele está aficionado na palavra de Deus, a vida com Deus, mais liberdade ele vai ter e menos coisas vão existir para prendê-lo. Então é por isso que a palavra de Deus, é por isso que a igreja evangélica, é por isso que a igreja batista, é por isso que aqueles que creem em Jesus Cristo têm essa condição de liberdade, têm essa condição de viver livre, de não viver preso ao pecado. Até conta uma história, né, como um professor meu falou uma vez, que diz ele que numa cidade litorânea, certa vez um pastor quis fazer uma brincadeira com o marido de uma membro da igreja. Esse rapaz, esse homem não era crente, e aí ele fez o seguinte, ele tirou o dia e ficou com esse rapaz. E aí ele fez várias visitas, andou, caminhou, tudo a pé, debaixo do sol, naquele verão, naquela região litorânea, uma região quente, e aí ele fez várias visitas e tal, acompanhou várias pessoas. E esse rapaz foi o tempo todo com o pastor, e o tempo todo ele, em momento algum, o pastor sentou para ficar tomando água, ficar tomando sorvete, tomar um suco, não, em momento algum. E aí, numa determinada hora, quando já estava muito quente, muito cansado, o pastor, mas esse rapaz sentou em um quiosque na beira da praia, e aí o pastor pediu para o garçom colocar lá uma garrafa de cerveja e 2 copos, e o garçom trouxe um copo. Sabe quando você deixa o copo de vidro da geladeira, que quando você chega, ele chega a estar meio branquinho, assim, embaçado? Foi desse jeito que o copo veio. E aí o garçom foi e colocou a cerveja para o pastor e colocou a cerveja para o outro rapaz, e os dois ficaram ali, e o rapaz ficou olhando, o olho dele já estava arregalado assim para a cerveja, e o pastor lá conversando uma boa, até que em determinado momento o homem virou e falou assim: pastor, não aguento mais. Pegou a cerveja, tomou, deu aquela saciada. E aí ele falou assim: eu não consigo olhar para essa cerveja sem tomar ela. E o pastor foi e perguntou assim: quem é livre aqui? Quem é livre? É você que não consegue ficar 5 minutos perto dessa cerveja sem vontade de beber? Ou eu que posso passar aqui horas e horas, dias e dias do lado dela sem sentir vontade? E aí nesse momento o pastor viu uma brecha, ele aplicou o plano de salvação, falou de Jesus, e dizem que esse homem hoje está aos caminhos de Deus. Se essa história é verídica, se essa história realmente aconteceu, se esse homem estava nos caminhos de Deus, eu não sei. O que eu sei é que isso contou para mim de uma maneira bem simples, de que nós, que cremos em Jesus, e quanto mais nos prendemos, quanto mais estamos fixos em Jesus, quanto mais nos desprendamos do mundo, mais livre nós temos, mais livre nós somos e mais liberdade nós temos. Dizem que a primeira liberdade religiosa em relação ao povo de Deus aconteceu por volta do início do Império Romano, logo após o período dos Hasmoneus, onde houve o período de Guerra dos Macabeus, logo no início do Império Romano, ali no final de Malaquias para o início de Mateus, no chamado período interbíblico, que durou aproximadamente 400 anos, que é o chamado Silêncio de Deus, onde não houve profecias da parte de Deus. E ali nesse período é que começa a surgir a primeira liberdade religiosa, e era a liberdade com quem? Com os judeus. Os judeus tinham direito de professar a fé deles dentro do Império Romano. Tanto que quando o cristianismo nasce com Jesus Cristo, o cristianismo é perseguido, a igreja cristã é perseguida, a igreja primitiva era perseguida, porque o Império Romano não aceitava outra religião, a não ser a religião imposta pelo Estado romano, que era a adoração ao imperador. A única religião que tinha liberdade para fazer isso era os judeus, devido a toda a história que eles tinham passado, ao cativeiro babilônico, ao período interbíblico, às guerras que aconteceram, e tudo aquilo ali era referência para eles. E isso aconteceu aproximadamente entre 140 a 37 a.C., ou seja, começou a surgir a liberdade religiosa antes de Jesus nascer.
para os judeus. Estamos falando aqui para os judeus. Bom, o segundo tópico. Se nós temos a liberdade religiosa, nós temos que ter outra coisa também, que é a separação entre a igreja e o Estado. Se você for para países comunistas, como a Coreia do Norte, por exemplo, né? A China também, você entrar em uma igreja, que é uma igreja estatal, você entra lá e a igreja está lá na avenida com as portas abertas, onde você pode entrar e ali você pode prestar culto. Ali é o que nós chamamos de uma igreja estatal. Ela é uma igreja do Estado, ela é uma igreja do governo. O governo manda na igreja. O governo é o dono da igreja. Então, naquela igreja se prega aquilo que o governo quer que se pregue. Não é o Espírito Santo que dirige aquela igreja. Aquela igreja é dirigida por regência estatal. Deve ter lá um presidente, um líder, um diretor, alguma coisa assim, não sei como é que funciona. Os funcionários, as pessoas que vão para lá para prestar um culto, né, um culto falso, porque não é um culto direcionado pelo Espírito Santo, mas existe a igreja lá, para que quem quiser entrar, assistir, prestar culto, está lá. Mas é um culto voltado exclusivamente para que possa reverter e cada vez mais frisar na cabeça do cidadão desse país, desse local, que o Estado que é o correto. Mas a gente vê que isso começa lá no Império Romano, como eu acabei de falar. É lá no Império Romano que começa a primeira intervenção do Estado, né? Na verdade não é bem no Império Romano, né? É na era primitiva, quando começa a intervenção do Estado dentro da igreja. E isso começou, o primeiro imperador a fazer isso foi o imperador Constantino. Constantino, ele gostava de se meter, de dar, como a gente fala, né, botar o bedelho dele onde não era chamado, e na igreja principalmente. E muitas vezes Constantino, ele mais atrapalhou do que ele pôde ajudar. Por quê? Porque ele não tinha capacidade para fazer isso. Porque a igreja não é dirigida pelo Estado. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. E quem dirige o Espírito Santo? Ninguém. Não existe como dirigir o Espírito Santo. Ele é o guia da igreja. É através da iluminação, da ação do Espírito Santo, que o pastor sabe o que tem que pregar. Que a equipe de música sabe o que tem que cantar. Que a pessoa que vai cantar um hino sabe o que tem que cantar. Quem vai entregar o dízimo, quem vai ficar, como que a recepção vai trabalhar, o berçário e tal, e a EBD, pererê, pererê, pererê. É o Espírito Santo que dirige. A coisa que mais combina com a liberdade religiosa, que infelizmente veio, é o secularismo, onde se tornou secular. O problema é que a liberdade religiosa, quando ela é mal aproveitada, e infelizmente muitas pessoas aproveitam ela muito mal, traz o que nós chamamos de secularismo. O que é o secularismo? A igreja começa a perder, ou já perdeu, né? A igreja já perdeu, e as pessoas que são adeptas ao secularismo, elas se desprenderam da igreja. Elas não enxergam a igreja como um homem antigo do Império Romano, como um homem da Idade Média enxergava. Eles enxergam a igreja de uma maneira mais secular, de uma maneira mais simples, de uma maneira que não tem tanta importância na vida deles. Então, para isso, a igreja se torna secular, se torna algo que não tem a validade que deveria ter. O grande defensor da separação entre igreja e Estado foi um filósofo inglês chamado John Locke. E no ano de 1824, nasceu a Constituição no Brasil, que garantiu o princípio da liberdade religiosa. Ou seja, daqui a 3 anos, nós vamos completar aí 200 anos de liberdade religiosa. Irmão, são 2 séculos, é muita coisa. É muito tempo. E temos que agradecer a Deus por isso. Porque os nossos irmãos e irmãs do passado, os nossos antepassados, vamos dizer assim, eles lutaram, eles batalharam, eles deram a vida deles, eles se esforçaram para que hoje pudéssemos colher esses frutos. E, irmão, nós temos que agradecer muito a Deus por causa disso. Porque Deus levantou no passado homens e mulheres que encararam o desafio, que enfrentaram o desafio,
que aceitaram o desafio de pregar, de viver o Evangelho e de lutar por esse Evangelho. Irmãos, daqui a 200 anos, as pessoas têm que falar de nós a mesma coisa que nós falamos de 200 anos atrás. E isso é uma das coisas que mais nós precisamos fazer. No ano de 1891, houve a separação definitiva entre igreja e Estado, que foi promulgado pela Constituição no ano de 1891. E essa tem se mantido desde então. Ou seja, começou o princípio lá atrás, no ano de 1824, e em 1891, no mesmo século, houve o fechamento e a decisão, vamos dizer assim, que encerrou as discussões, e até hoje nós, graças a Deus, colhemos o fruto de tudo isso. Por quê? Porque, irmãos, é necessário. É necessário. Nós podemos ser até um grupo reduzido na direção da igreja. Tem igrejas aí que trabalham, que vivem, né, no regime de conselho. É o conselhão, alguns chamam assim, o conselhão da igreja. Ou tem um líder que ele responde a outros líderes. Um presbitério, ou todos são congregacionais como a igreja batista e algumas outras. Mas o mais importante é que nós temos liberdade de fazer os nossos cultos e professar a nossa fé. Nós podemos professar a nossa fé na praça, na praia, no shopping, na montanha, no meio do mato, no meio da rua. A gente pode sentar na calçada e começar a tocar um hino lá, e ninguém, absolutamente ninguém, nos tem o direito de fazer a gente parar, a não ser que nós estejamos incomodando, né? Aí já é outra história, né? Aí não é, se você estiver atrapalhando a pessoa a estudar, ou a trabalhar, ou a descansar. Às vezes um trabalhador que trabalhou a noite toda está precisando de descansar, e aí passa um carro de som com algo, um barulho alto, tal, e aí incomoda. Isso é outra história. Mas o fato de você poder ser livre para você professar a sua fé aqui no nosso país, irmãos, isso tem praticamente quase 200 anos de liberdade aqui, e isso é bom para nós, porque nós somos um país que foi colonizado para que ele pudesse ser uma colônia extrativista, mas como tal Deus nos abençoou e nós crescemos, conseguimos a nossa independência, conseguimos a nossa liberdade, e Deus tem nos abençoado e temos vencido e aprendido a vencer todos os desafios. Bom, o último tópico é uma igreja sustentada por seus membros. A igreja estatal, ela é sustentada pelo Estado, ou seja, o Estado, o governo sustenta a igreja, paga o aluguel, paga a luz, os funcionários, a limpeza, aí todos os custos, vamos dizer assim, custo operacional de uma igreja, né? Todos os custos operacionais da igreja são bancados pelo Estado. Mas em países e locais que não é o Estado que banca, como é que faz? O dinheiro planta lá no quintal da igreja e não, é Deus que manda um anjo e o anjo vem com os boletos pagos? Não é assim. A igreja ela é sustentada através de duas entradas, que são os dízimos e as ofertas. Alguns chamam de ofertas voluntárias, né? Ou ofertas alçadas, né? O que é isso? Bom, a questão do dízimo é algo que é lá da Bíblia. É algo que vem da parte de Deus. Deus te dá 100% e você tira 10% e fica com 90%. E esses 10% você entrega na casa de Deus. Quando a gente vê lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o que o profeta Malaquias estava ensinando ali? O povo tinha saído do cativeiro babilônico, chegou em Jerusalém e a cidade estava toda arrasada, destruída. Estava o estádio de futebol estragado, o museu, a escola, o cinema, o chafariz da praça, a lagoa estava todo sujo. Bom, precisava de dinheiro para poder reerguer tudo isso. Então o povo começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, mas começou a esquecer de investir o dinheiro em alguns locais. E que local era esse? A igreja, o templo. E aí Malaquias vai falar, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí ele ainda faz uma promessa, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre ti, que venha tamanha abastança. Ou seja, Deus ainda está dando a promessa e um desafio.
Ó, vocês trazem o dízimo que eu vou abençoar vocês. Bom, irmãos, o dízimo que nós entregamos na igreja, a 10ª parte da renda que você tem e você entrega ali no envelope, ou hoje ali, né? Hoje a gente faz até transferência online. Eu já vi pessoas que dão cheque, não importa. Esse dinheiro, ele é para manutenção da casa de Deus. Tem que pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar os funcionários, pagar a limpeza, pagar o material DVD, pagar o lanche que você come, às vezes, que deve ter uma programação com um lanchezinho para você ou para o seu filho, pagar os brindezinhos que você ganha no dia dos pais, no dia das mães, no dia do estudante, no dia da mulher, no dia disso, no dia daquilo, pererê. Irmãos, há um custo. Há um custo. E a igreja ela tem que ser sustentada por seus membros. Irmãos, eu já vi pessoas de fora da igreja dando dízimo e dando oferta para que a igreja seja sustentada. E o membro de lá, que está usufruindo daquilo que a igreja está oferecendo para ele, ele não está dizimando. Ah, pastor, mas o que a igreja me oferece? O que a igreja te oferece, irmãos? A igreja é um transmissor, é uma agência que te ajuda a buscar a Deus. Ela não é o meio para você buscar a Deus. Você busca a Deus em qualquer lugar. Você não precisa ir na igreja purgar os seus pecados, confessar os seus pecados, para que você possa assumir o compromisso com Deus. Mas é uma agência que vai te direcionar para Deus. Se você está em crise, lá tem um pastor para te orientar. Se você tem filhos e precisa de uma boa companhia, ali tem crianças de família que podem te orientar. Se você tem ali problema no seu casamento, às vezes pode ter um ministério de casais ali que pode te auxiliar. Se você tem um filho adolescente ou jovem que está com um certo envolvimento com pessoas do mundo, ou até mesmo no mundo das drogas, ali tem um grupo de jovens que pode ajudar seu filho. Então, irmãos, é isso que a igreja faz. Ela te ajuda. E muitas vezes, a ajuda que ela está fazendo, ninguém pode fazer. Porque existem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só Jesus Cristo faz. Irmãos, como que começou esse negócio do dízimo? A primeira pessoa, por incrível que pareça, que nos ensina a retirar uma parte do nosso ganho é Abraão. Abraão começa a fazer isso lá em Gênesis. E desde então nós vemos crescendo isso. O livro de Hebreus ele descreve uma mudança na administração porque é a igreja do Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento. E Jesus e seus discípulos nos ensinam a ter essa atitude de doar, de repartir. A palavra de Deus diz que aqueles que tinham propriedade em Atos Apóstolos repartiam parte da sua propriedade, dos seus ganhos, dos seus bens e investiam na igreja. Irmão, já vi pessoas que deram carro para a igreja. Houve a história de um pastor que dizem que ele vendeu o carro que ele tinha, um carro mais velho, e pegou o dinheiro e colocou dentro da igreja para construir. O pastor começou a andar de ônibus, a andar de bicicleta. Então o irmão levantou e comprou um carro e deu para o pastor. E por que Deus faz isso? Porque Deus não quer ver os filhos dele passando necessidades, mas Deus também quer ver os filhos dele fazendo desafios, fazendo prova com ele, sabendo que ele é o melhor, que ele vai prover tudo. Então é isso que Deus faz pelas nossas vidas. E concluindo, irmãos, a igreja e o Estado hoje em dia, eles são distintos. Muitas vezes um vai contra o outro. Às vezes você pensa em do Estado, tenta ir contra a igreja. Mas a Constituição nos garante que nós somos livres. E a igreja tem um compromisso com Deus. E o Estado tem um compromisso com a sociedade. Cada um tem a sua função. E como tal, deve ser efetuada e devem ser respeitadas. São instituições distintas, que têm as suas capacidades, têm as suas razões, têm a sua validade e ambas devem ser respeitadas. E para tal, devemos assim fazer, porque devemos tanto professar a fé que nós cremos, como também devemos obedecer às leis e à Constituição que a nossa sociedade impõe para nós. Então, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado. O Senhor tem protegido as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e abençoe-nos a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.